Ok. Apresentar slides. Tranquilo. Então, bom dia a todos e a todas. Né? Hoje é um dia especial para a advocacia, né? 11 de agosto. É o dia do advogado, da advogada. Então, meus parabéns aí a vocês que vão um dia se tornar advogados, advogadas, aos seus familiares que são advogados, advogadas, aos seus chefes de escritório, enfim, a todos que labutam conforme o artigo 133 da Constituição, que nos considera, em tese, indispensáveis à administração da justiça, certo? Então, amanhã a gente tem aula magna, que a gente já conversou com o professor Fred e a professora Trícia, e espero vê-los e vê-las todas lá. Ontem a gente fez uma aula bastante crítica sobre cumprimento de sentença e execução, né? Tentando mostrar, deixa eu ver quem já me mandaram aqui uma coisa. Opa! Não consegui. Não consegui. Não. Tentando demonstrar a diferença entre processo de execução e fase de cumprimento de sentença. Eu espero que tenha ficado bastante claro, né, a nossa intenção da aula de ontem, porque ela vai refletir durante todo o nosso semestre. O nosso semestre parte muito dessa construção, né, de que o processo de execução tem um locus e o processo de conhecimento tem outro locus. E durante a aula de hoje eu vou tentar demonstrar para vocês que esses locus são confundidos, inclusive pelo legislador. Como a gente já vai acessar, né, o artigo 513 do Código de Processo Civil, que é o primeiro artigo que vai trabalhar com a questão relacionada ao cumprimento de sentença, a gente vai conseguir visualizar que o próprio legislador não larga essa nomenclatura antiga entre executado e exequente, colocando ela para dentro, né, do nosso cumprimento de sentença, o que acaba confundindo ainda mais essas questões. Então, a gente, né, vai acabar vendo isso em tese hoje, a partir do artigo 513, que a gente não se desapega do passado. E isso tem, né, por trás, assuntos históricos relacionados ao processo para as coisas continuarem do jeito que estão. Na verdade, o legislador faz a lei com um pé no século XXI e outro no século XX. Tá? Então, a gente, a partir dessa análise um pouco crítica que a gente tem feito do código, para aprender ele melhor, a gente vai conseguir visualizar bem essas deslizadas, achei a palavra, essas deslizadas que o legislador tem, né, inclusive na redação do texto do Código de Processo Civil brasileiro. Certo? Já deixei, né, na aula de ontem os zooms e a mini aula. Hoje eu deixo os zooms da aula de hoje e a mini aula para vocês olharem. Enfim, e partimos a partir dessa proposta aqui, dessa pergunta, na verdade, sobre qual é a proposta do Código de Processo Civil de 2015. E talvez aqui, pessoal, vocês precisem desses 10 minutos iniciais para compreender a estrutura do código. Porque eu só consigo saber o que o legislador me prometeu se tiver aquilo que foi prometido cumprido no texto do Código de Processo Civil de 2015. Então, qual foi a proposta do Código de Processo Civil de 2015? Vocês já tiveram algumas dicas desses primeiros 3 semestres de processo delas. Eu vou tentar reativá-las aqui, né, nesses minutos iniciais, para que vocês consigam visualizar, né, o Código de Processo Civil em tese e, né, na prática. Vamos lá. Se eu quiser encontrar as promessas que o código deveria ter me dado, aonde que eu iria, né, estudar? E eu vou dizer para vocês, você só tem um lugar para estudar as promessas do código nesse momento. A mais fácil, né, a mais execuível, é vocês começarem estudando pela exposição de motivos. Tá? Se vocês estudarem a exposição de motivos ao anteprojeto do Código de Processo Civil, vocês vão ter uma ideia se o código que me foi prometido é o código que me deram em 2015. E isso é muito importante para entender
a questão da efetividade do processo, que está intimamente ligado ao artigo 4º do Código de Processo Civil e intimamente ligado à nossa matéria. Porque a nossa matéria é que vai dar a realização do direito. A nossa matéria é que vai dar a efetivação do direito. Então, eu preciso compreender um pouquinho essa questão das promessas do Código para saber se essas promessas do Código estão no Código que me apresentaram, né, em 2015, com vigência em 2016. Então, vamos lá. Né? Até porque eu sei, porque eu vivo e respiro o Código no dia a dia, quando eu caminho na rua, encontro as pessoas no fórum, encontro as pessoas no almoço, no jantar, enfim, que muita gente ainda fala mal do Código. Se essa é a realidade de vocês, não sei se essa é a realidade com que vocês trabalham, com profissionais, juízes, advogados, promotores, defensores, que em tese, ainda não introjetaram a ideia do Código. E eu acho que não se introjeta a ideia do Código por uma questão muito simples. Não se compreendeu a totalidade do Código ainda. Essa é uma questão que vocês precisam ter em mente. Eu só vou começar a dar credibilidade à lei que me trouxeram se eu conseguir entendê-la na sua integralidade. Melhor dizendo, eu não interpreto o Código por tirinhas. Eu interpreto o Código sistemicamente. Eu interpreto o Código de uma forma una, para que eu possa entender o que o artigo 1072 tem a ver com o artigo 1º. O que o artigo 927 tem a ver com o artigo 8º. E assim sucessivamente. Eu não consigo ter uma visão de tirinhas do Código, porque se eu tiver uma visão de tirinhas do Código, eu não vou gostar do Código. Então, o legislador de 2015, ele foi um legislador muito pensado para a elaboração do texto. Em 2009, quando o senador José Sarney, então presidente do Senado Federal, nomeia uma comissão de juristas para a elaboração do Código, pessoal, ele nomeia, né, só nota 10. Só craque para fazer essa elaboração. Então, para vocês terem uma ideia, não sei se vocês sabem, né, o presidente dessa comissão foi o ministro Luiz Fux, hoje, né, ministro do Supremo Tribunal Federal, e, à época, ministro do Superior Tribunal de Justiça. Mas muitos não sabem que o ministro Luiz Fux, por exemplo, ele tem mestrado e doutorado em processo civil. E por isso ele foi escolhido para presidir essa comissão de juristas. E ao lado dele, outros tantos juristas ligados ao processo foram convidados para fazer esse código. A professora Tereza Arruda Alvim, o professor Humberto Teodoro Júnior, o professor Eupídio Donizete, o nosso professor aqui do Rio Grande do Sul, Adroaldo Furtado Fabrício, o professor Bruno Dantas, o professor José Miguel Medina, o professor Benedito Cerezo, enfim, vejam bem, eu estou chamando só a nata da processualista brasileira para formular o anteprojeto do Código de Processo Civil Brasileiro. Então, eu preciso saber essa história para saber se os caras me entregaram um código ruim. Eu tenho que saber que isso existe para poder saber se aqueles que falam que o código é ruim, é aquilo, né, sabem dessa história do processo legislativo. Bom, essa comissão venceu o prazo que foi dado para a elaboração do texto e o texto foi entregue de volta ao Senado e foi remetido à Câmara, com vários problemas. Isso era óbvio, com vários problemas. Nesses problemas, chamaram alguém para corrigir. Então, lá em 2011, por aí, começaram a se dar conta de todos os problemas que o texto do código tinha e tentaram, né, encontrar no Brasil o processualista dos processualistas naquele ano. Né? Quem é que estava estourando a boca do balão? Quem era o processualista que, né, dos mais respeitados no Brasil e no mundo para poder ajudar na redação final do texto. Daí me ligaram. E eu não podia porque eu estava tendo o segundo filho. Né? Não, estou brincando, não me ligaram não. Daí ligaram para o Fred. Fred, vem para cá. Vem fazer o código com a gente. E o Fred levou uma outra equipe para dentro da Câmara, gigantesca, de vários amigos e vários processualistas e processualistas, né, que acabaram redigindo, né, esse texto final da forma como ele saiu. Então, veja bem, eu tive dezenas e dezenas e dezenas de mãos produzindo o texto que é entregue para nós em 2015, com vigência em 2016, que eu preciso saber para poder saber se o código, né, ele tem áreas de democracia processual ou não.
Então, tudo isso conta muito para a elaboração final dessa lei que nos chega. E essa lei que nos chega, pessoal, elas vêm com algumas diretrizes que estão propostas na exposição de motivos. E uma delas é importantíssimo para saber como que eu vou ler o código, né, de 2016. Isso passa por uma única palavra. Tem vários, na exposição de motivos que eu poderia lembrar, tem várias diretrizes, tem vários vetores da exposição de motivos que a gente poderia falar aqui: eficiência, precedente, unidade, né? Invalidade, tem vários, mas tem uma que é especial para a nossa matéria, é a palavra simplificação. Vocês têm que aprender que lá, na exposição de motivos, foi uma proposta do legislador, foi uma proposta dos processualistas que trabalharam com o texto, trabalhar num Código de Processo Civil mais simples. Por quê? Porque o processo civil do Código de 73, o processo civil do século XX, era extremamente formalista e complexo. E isso, pessoal, fez com que se afastasse o processo da vida prática. Se afastasse o processo da realização do direito, que é aquilo que ele serve. O processo deve servir à realização da tutela do direito. E o processo civil do século XX, e principalmente, né, o do Código de 73, tinha como um dos dogmas trabalhar muito a forma e muito pouco o direito. Ou seja, era tão discrepante a coisa que a gente podia até dar áreas de que a forma, em algumas oportunidades, pelo Código passado, era mais importante que o direito. Vocês não vão crescer, ou vocês não vão se formar, melhor dizendo, com essa noção de processo. Mas vocês têm que saber, até por fins de história, né, e de arquivamento das coisas, que até 5 anos atrás, tu não tinha o teu direito analisado, por causa de um carimbo dentro do Poder Judiciário. Era chamada jurisprudência defensiva. Se tu não tivesse carimbado corretamente a data do recurso, o Poder Judiciário subsequente, o Tribunal subsequente, não conheceria o teu recurso e te deixaria sem o teu direito por causa de uma forma. Se tu não pagasse as custas do preparo da apelação, o tribunal não conhecia o teu apelo por causa de uma forma que era o pagamento das custas. Cagando e andando por direito. E o Código de Processo Civil exatamente dá uma virada nesse tópico. Tá? Ele traz o direito como algo em sobreposição à forma. E manda que todos esses vícios sejam corrigidos. Porque eu preciso ter um processo simples o suficiente para que, quanto mais simples ele for, mais fácil a tutela do direito fique. Eu preciso ter um processo, eu preciso ter um código que seja fácil das pessoas lerem. Eu preciso ter um código com uma nomenclatura, com palavras fáceis, para que qualquer um compreenda, para trazer o processo mais perto da vida possível. Então, se vocês olharem o código em si, ele está muito mais fácil de ler e de aplicar do que o Código de 73. O Código de Processo Civil tem, duramente, uma parte geral e uma parte especial. A parte geral, ela é de aplicação na parte especial. Eu não consigo explicar e entender o código se eu começar a ler só pela parte especial. Porque todas as grandes mudanças que significam algo para o direito processual civil, estão muitas, mas muitas delas, na parte geral. Então, eu preciso entender a exposição de motivos para entender a parte geral, para entender a parte especial. O problema é que muitos começam a ler o código a partir da parte especial. Por quê? Porque é a parte prática. A Júlia, que está com a câmera ligada, né, Júlia? Se eu conseguir olhar o código, né, da forma como eu estou tentando te mostrar, tu vai abrir no 318, o que tu vai encontrar lá? A petição inicial. E tu vai, na sequência, tu vai vendo que tudo aquilo que tu precisa para advogar está a partir do 318. E todas as grandes modificações do código, que são aquelas que vão ser os alicerces de um novo olhar sobre a lei processual, estão na parte geral que quase ninguém estuda. Então, as pessoas que criticam o código, criticam porque começam a ver as coisas lá na parte especial
e começa a ver as coisas desconectadas da parte geral. Querem ver um negócio? A parte especial diz coisas que eu não consigo compreender se eu não estudar a parte geral. Por exemplo, o advogado mesmo intimar o outro advogado de um ato processual que acha que vai demorar no fórum. Eu não preciso esperar, veja aí, eu não preciso mais esperar que a vara espeça a nota para intimar o advogado da parte contrária. Se eu sei que eu estou numa vara da Fazenda Pública, ou se eu sei que eu estou numa vara qualquer, que vai demorar a intimação de uma das partes, porque demora 15, 20, 30 dias para expedir a nota, eu posso pegar, né, o conteúdo da decisão e do despacho, botar numa carta R e mandar para o escritório do colega, que é o advogado da parte ex-adversa, com retorno para o fórum, e dar a juntada desse AR, está contando prazo. E aí os caras vão dizer, mas que loucura isso? Isso é um absurdo. Não, não é um absurdo se tu entender que toda a normatividade fundamental vai levar para esse caminho. A boa-fé objetiva, a cooperação, a justiça multiportas. Então, o código está todo ele costurado para que se entenda ele, né, na sua integralidade. Por isso que ontem eu falei para vocês, não existe mais professor de uma cadeira só. Eu só dou processo 1, eu só dou processo 5. Não, porque tu tem que entender todo para poder dar aula. Então, a gente está nesse momento de compreensão do código um pouquinho melhor. Para a nossa matéria, não existe como eu compreender o que é cumprimento de sentença, que é a nossa primeira matéria, sem conhecer o artigo 4º. O que me diz o artigo 4º? O artigo 4º é um dos artigos mais importantes do Código e que traz um dos princípios mais importantes que o processo civil pode ter, né? Que é a primazia do julgamento de mérito. As partes vão ao Poder Judiciário para verem a causa ser julgada, não a formalidade ser julgada. Eu não estou indo ao Judiciário para perder para a forma. Eu estou indo ao Poder Judiciário para, quem sabe, perder no direito, não na forma mais. E aí o artigo 4º vai além. E ele vai dizer, e uma vez dado o meu direito, eu tenho o direito fundamental, porque é uma norma fundamental, não um direito fundamental da Constituição, mas eu tenho uma norma fundamental aqui de que esse direito deve ser realizado no mundo dos fatos. Isso está estampado no artigo 4º, que é um vetor hermenêutico do Código, que está dentro do capítulo das normas fundamentais do Código de Processo Civil Brasileiro. Então, eu sei que no artigo 4º tem uma regra, ou um princípio, enfim, como queiram ver nesse momento, que vai me dizer o seguinte, não é só direito meu ter uma decisão transitada em julgado, é um direito meu ter essa decisão transitada em julgado e realizada no mundo dos fatos. E aí começa a nossa matéria. Como que eu vou realizar essa decisão judicial, né, para dentro do meu processo? Eu vou realizar essa decisão judicial a partir do capítulo de cumprimento de sentença. Então, o que eu faço? Eu pego a parte geral, entendo a parte geral e aplico na parte especial. Estou pegando agora o artigo 4º, que é uma norma fundamental do processo, que está dentro da parte geral. Por que parte geral? Porque está lá no artigo 1º ao 317. E estou aplicando na parte especial, que é a parte mais prática, que está lá no artigo 318 ao 1072. E estou fazendo a conexão. Olha, eu tenho uma norma fundamental de efetividade das decisões judiciais. Eu devo realizá-la. E tenho que, então, saber que a minha matéria, que eu vou estudar a partir de agora, é uma das mais importantes, porque eu realizo aquilo que o jurisdicionado tem de melhor direito dentro do Código, que é uma norma fundamental. Então, façam essas conexões. Façam essas conexões para poder entender, né, a potencialidade que o Código, enfim, tenta nos trazer. Vamos lá. Sente só. Nossa matéria está dentro da parte especial. Nossa matéria vai estar dentro da parte especial. Começa lá no artigo 513. Então, a parte especial vai do artigo 318 ao... Né, a parte especial não. O livro 1 vai do artigo 318 até o artigo 770. Certo? Nesse livro 1 está discriminado que a gente tem dentro do livro tudo que vai ser relacionado ao processo de conhecimento e ao cumprimento de sentença. Por que, Marco?
Porque olhem lá a lâmina subsequente, eu vou voltar nessa aqui. Porque a partir do 770 até o 925, eu tenho o livro 2. E o livro 2 vai me tratar do processo de execução. Então, olha lá. O livro 1 trata do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença. E o livro 2 trata do processo de execução. Mostrando que, dentro da parte especial, ambas as matérias estão em livros diversos. Ambas as matérias estão em livros diversos. Cumprimento de sentença, livro 1. Processo de execução, livro 2. Certo? Então, olha lá. Pela aula de ontem, né, vocês veem alguma coisa errada no título do livro 1? Pela aula de ontem, prestem bem atenção. Do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença. Esse livro 1 que está em tarja amarela aqui. Vocês veem alguma coisa que, em tese, estaria errada? Lembrando da aula de ontem. Veja bem, as críticas que eu vou fazer vão ser sempre construtivas, para vocês tentarem compreender melhor, né, a lei. Fala, Valentina. O processo de execução? Não, o processo de execução está lá no livro 2. Esse está certinho. Esse vai ser o processo de execução de título executivo extrajudicial. Mas de acordo com a aula que eu dei ontem para vocês, lendo essa tarja amarela, vocês conseguem visualizar que há algum equívoco frente ao que eu falei ontem? Seria por causa da ordem das fases do processo? Quase isso aí, Isadora. Né? Quase isso aí. Veja bem, eu não deveria ter cisão entre processo de conhecimento e cumprimento de sentença. O que eu deveria ter no livro 1 era o processo sincrético, que abarca conhecimento e cumprimento de sentença. Então, quando eu começo a fazer essa cisão, o legislador começa a me dar indícios de que ele mesmo, e isso é uma realidade histórica do processo, tá? A gente não tem tempo de trabalhar, porque vocês já devem ter trabalhado lá quando vocês viram sentenças, as eficácias das sentenças. Mas o legislador está me dando áreas de que não conseguem se desvincular do passado. Porque bastava eu ter colocado no livro 1 processo sincrético e eu automaticamente saberia que eu estaria trabalhando com um processo que é um só e que tem várias fases. Tem a fase de conhecimento e a sua fase de cumprimento. Vocês vão ver isso logo após, quando a gente estiver vendo, né, os artigos relacionados ao cumprimento de sentença. Então, já se equivoca o livro 1, quando vai trabalhar do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença, porque não era a nomenclatura mais atualizada, né, que a gente já estava trabalhando há algum tempo sobre o processo civil. O processo civil é um só, é uno, dividido em várias fases. Eu conheço e cumpro dentro de um processo só. Quando eu começo a fazer subdivisões, eu começo a entregar o ouro à doutrina do passado. Quando eu começo a fazer essas subdivisões, eu começo a entregar o ouro para as pessoas que querem, cada vez mais, um processo menos simples. Por isso, a simplificação que eu acabei de falar para vocês, que é uma frase que está lá na exposição de motivos, é muito importante para compreender o processo civil do século XXI. Eu simplifico. E aqui eu complico. E se eu tenho, então, no livro 1, do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença, eu tenho no livro 2 o processo de execução, que vai trabalhar, então, com essa ideia, né, de execução dos títulos executivos extrajudiciais. Aqui uma outra informação para vocês. Veja bem que eu estou falando do artigo 318 ao 770. Começa ali no procedimento comum. Depois do cumprimento de sentença, eu tenho os procedimentos especiais, que estão dentro desses artigos aqui, que vai até o 770. E a pergunta é, procedimentos especiais também estou falando, na minha ideia, né, em fase de conhecimento, em processo de conhecimento, que é a nomenclatura do código? E a resposta, obviamente, é sim. Para cada rito especial, para cada procedimento especial, eu vou ter nele, sim, uma fase de declaração do direito. Eu vou ter fase de declaração de direito na ação monitória. Eu vou ter fase de declaração de direito na ação de exigir contas. Eu vou ter fase de declaração de direito na reintegração de posse.
Por isso que essa fase de conhecimento abarca não só o ritão, que é o rito comum, né, que é o rito do qual 90% de todas as nossas ações vão cair lá, como abarcam os ritos especiais, né, que tem sim uma parte de declaração de quem é o titular daquele direito. E todos os ritos especiais, porque vão gerar decisões judiciais, se servem do capítulo de cumprimento de sentença. Porque o cumprimento de sentença cumpre decisões, né, judiciais dadas tanto no rito comum quanto nos ritos especiais. Ok? Até aí, alguma dúvida? Podemos passar para outras lâminas? Júlia, tu é a minha... Júlia, tu é a minha... Assim, só com a cabeça pode ser. Alguma dúvida? Não. Se a Júlia disser balançar a cabeça que não tem ou tem, daí eu paro. Senão abro o microfone e me fala, certo? Deixa eu ver. Bom, então, aonde começa a nossa matéria, assim, né, positivada? Aonde começa a nossa matéria, né, legislada? Tirando a ideia de que há, na parte geral, questões muito interessantes que são ligadas a ela. Como essas questões já é um passado na vida de vocês, a gente começa a ver a nossa matéria a partir do artigo 513. Ok? Então, o 513, que está lá no título 2, vai trazer no capítulo 1 as suas disposições gerais. E, pessoal, quando eu estou falando em disposições gerais, eu estou falando quase que uma teoriazinha geral dos cumprimentos de sentenças. Certo? Porque eu tenho um primeiro capítulo que vai dispor geralmente sobre as coisas. E depois eu vou para os capítulos específicos. Por que isso? Deixa eu tomar uma água que cansa a garganta. Por que isso? Porque assim como na execução, o cumprimento de sentença vai estar muito ligado à natureza jurídica da obrigação pela qual ele foi julgado. Isso é outra questão que você já tem que começar a colocar no melão, na cachola, lá para frente. Né? Pode ser que um direito gere um procedimento de cumprimento de sentença e pode ser que outro direito gere um outro procedimento de cumprimento de sentença. Então, o cumprimento de sentença vai estar intimamente ligado ao quê? A natureza jurídica daquilo que é direito de vocês. Por exemplo, se eu for cobrar a Júlia de um valor que ela me deve, eu vou me utilizar para poder cobrá-la depois da decisão judicial do cumprimento de sentença para pagar coisa certa. E vai gerar todo um rito próprio. Porque eu preciso tirar dinheiro da Júlia. Certo? Se a Júlia deve 500 mil reais para mim, eu preciso tirar esse dinheiro do patrimônio da Júlia e levar para o meu. Então, isso vai dar uma forma de cumprimento de sentença. Porque a natureza jurídica dessa obrigação é de pagar a quantia certa. Mas se a Júlia tem que me entregar algo, veja bem, eu tenho que ter técnicas suficientes para obrigá-la a me entregar algo. E vou gerar uma outra forma de cumprimento de sentença, com outras técnicas aptas a que a Júlia seja coagida a me entregar algo. E se a Júlia tiver que fazer alguma coisa para mim ou não fazer alguma coisa, eu vou ter que me utilizar de outras técnicas para obrigá-la a fazer ou deixar de fazer algo. Então, veja como né, é mutável esse ambiente. Esse ambiente é totalmente dinâmico. A depender da obrigação, eu tenho uma forma de cumprimento. Se a Júlia se obrigou a fazer algo, eu tenho que ter técnica suficiente para obrigá-la a fazer algo. Veja bem, eu não quero o dinheiro da Júlia. Eu quero que ela faça algo para mim, porque ela se obrigou no plano do direito material a fazer algo para mim. Então eu vou te multar, Júlia, eu vou te dar uma astraente. Eu vou dizer o seguinte, tu entrega esse algo para o Marco em 5 dias sob pena de multa diária de 5 mil reais. E aí tu vai lá e vai ter que fazer. Porque tu não vai querer pagar R$1.000 por dia. Ou na entrega de coisa, da mesma forma, eu vou fixar uma multa para que tu me pague. É diferente de pagar a quantia certa.
Se tu não tiver dinheiro para pagar na tua conta corrente, na tua poupança, nas tuas aplicações, eu vou te tirar um apartamento, eu vou te tirar um carro e vou tentar, dessa forma, em leilão, pagar meu crédito. É assim que vai funcionar o nosso semestre. Então, o que a gente está vendo aqui nesse iniciozinho? As disposições que são mais gerais, que, em tese, elas se aplicam a todas essas obrigações de naturezas diversas. Então, é quase como uma teoria geral, embora em alguns momentos ela vai dizer que serve para isso ou para aquilo. Certo? Entenderam? Pegou, Júlia? Ok? Fechou. Então tá. Disposições gerais. Artigo 513. O cumprimento de sentença será feito segundo as regras desse título. Olha o que está dizendo isso aqui. I'm alive. Eu estou vivo. Eu tenho vida própria. É isso que está dizendo a primeira frase do artigo 513. Eu tenho vida própria. Olha, se for para cumprir sentença, eu tenho no meu título as regras iniciais, as regras e princípios iniciais. Observando-se no que couber a natureza da obrigação. Exatamente o que eu acabei de falar. Se eu tenho que cumprir uma obrigação de pagar de um jeito, se eu vou cumprir uma obrigação de fazer e não fazer de outro jeito, se eu vou cumprir uma obrigação de dar coisa certa ou incerta, é de outro jeito. E aí vem a derradeira frase que começa, né, muita gente a confundir as coisas. Veja bem, eu tenho vida própria. Observa-se a natureza das obrigações. Mas aquilo que não está em mim, eu vou buscar lá no processo de execução. Então, o que está dizendo ali? No que couber conforme a natureza, o disposto do livro 2 da parte especial desse código. Ou seja, aquilo que não está no meu título, eu devo ir lá no processo de execução e me valer das regras de lá. Porque o livro 2 da parte especial é esse aqui. É o livro do processo de execução. Então, começa assim, não, para só um pouquinho. Eu tenho 20 e poucos artigos de cumprimento de sentença, eu tenho 120 de execução. O livro, o título de cumprimento de sentença, diz que eu tenho que ir na execução quando eu não tiver, ou quando eu não encontrar, né, as regras e princípios próprios do cumprimento de sentença. Então é a mesma coisa. É o raciocínio, né, que não pode, né, valer a partir dessa premissa. Eu não posso ter esse raciocínio. O meu raciocínio deve ser o seguinte: eu tenho vida própria e, a depender de não estar aqui explicado em mim, eu vou lá no livro das execuções e vou puxar alguma coisa que tenha lá para eu poder, né, sistematizar melhor o cumprimento de sentença. É aquilo que eu falei ontem, o código não precisa ficar toda hora dizendo sobre todos os seus institutos e técnicas, senão eu teria um código com 10 mil artigos. Eu não preciso, se eu já tenho no livro da execução, como é que se faz uma penhora, como é que se leiloa um bem, eu não preciso ter no livro de cumprimento de sentença esse tipo de coisa. Então, o que eu faço? Quando eu não tenho esse tipo de regra, eu vou lá na execução e pego. Subsidiariamente, eu vou lá, trago para cá. Isso não me faz, veja bem, isso não me faz ser o processo de execução. Eu continuo tendo vida própria, mas vou na execução para trazer algumas coisas para poder, né, dar luz e vida à fase de cumprimento de sentença. Tanto é, pessoal, vamos lá, raciocínio que a gente fez ontem, que lá na execução eu tenho regra de que eu vou no procedimento comum para algumas coisas. Eu não preciso falar de novo como é que se faz uma audiência, eu não preciso falar de novo como é que se faz uma perícia, isso está tudo no rito comum. Isso não vai fazer da execução o rito comum. Se eu tiver que instruir um processo de embargos à execução, eu vou lá no rito comum instruir. Mas isso não quer dizer que o processo de execução é rito comum. Então não dá para fazer essas ligações. Tá? Não dá para fazer essas ligações. Uma crítica que eu ia fazer ainda aqui, nesse artigo 513, certo? O código não cumpre só a sentença. Quem já fez tutela provisória aí
vai lembrar que tutela provisória vem de uma decisão interlocutória. Até rimou, né? Tutela provisória vem de uma decisão interlocutória. Se fosse aqueles caras ligados em, como é que se diz? Em aqueles mapas comportamentais, mapas do direito, eu já ia fazer um quadrinho aqui. Então, a tutela provisória se cumpre como? Com cumprimento de sentença, porque é uma decisão judicial. Se a tutela provisória se cumpre por cumprimento, não deveria ser do cumprimento de sentença. Devia ser do cumprimento das decisões judiciais e não do cumprimento da sentença. Então, como o Código e o legislador assumem essa nomenclatura de decisão judicial em prol da sentença no artigo 489, parágrafo 1º, quando vai dizer quando não é fundamentada uma decisão judicial, perdeu a chance de, no título 2, fazer a coisa certa, do cumprimento das decisões judiciais. Tá? Então, questão número 3 da prova. Eu dou a prova toda no semestre em sala de aula. Questão número 3. Critique o título 2 do cumprimento de sentença. É fácil. Não é só sentenças que são cumpríveis, mas, obviamente, né, as decisões judiciais em si são todas elas alvo de cumprimento de sentença, principalmente aquelas que vêm, né, da tutela provisória, né, dos artigos 294 a 311. Veja bem, não dá para ficar sem fazer umas críticas pontuais de vez em quando. Eu quero que vocês prestem atenção. Vocês estavam falando mal aí de mim, porque eu não tenho slides bonitos como o professor Lupion, né? Olhem esse slide. Olhem essa lâmina. Que coisa mais linda. Hein? Tem gente que caiu da cadeira agora. Ai, obrigado, Valentina. Sentiu só quase 1h30 para fazer um balãozinho desse aí e descobrir. Parágrafo 1º do artigo 513. O parágrafo 1º do artigo 513 vai tratar da possibilidade de eu fazer cumprimento de sentença tanto provisório quanto cumprimento de sentença definitivo. A gente já vai ver isso. Eu quero que vocês leiam comigo a redação do parágrafo 1º para poderem entender uma outra crítica que eu vou fazer. Veja que eu sou cheio de críticas, né? Eu adoro o código, eu amo o código, tá? Preste bem atenção, eu sou fã do código. Mas eu não deixo de fazer as criticazinhas pontuais para a gente poder, né, crescer entendendo e já aprendendo a fazer as devidas críticas. Vamos lá. Parágrafo 1º. O cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar quantia, daí, olha só, daí a disposição geral só vale para pagar quantia. Provisório ou definitivo, far-se-á a requerimento do exequente. Daí eu botei ali, eu esqueci de botar o emoji de espanto, que eu não achei ontem, e botei, está de brincadeira? E a pergunta é, por que eu coloquei ali está de brincadeira? Leiam de novo, parágrafo 1º do artigo 513. É o primeiro artigo do capítulo de cumprimento de sentença. E aí o legislador coloca assim, ó, o cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar quantia provisório ou definitivo, far-se-á a requerimento do exequente. Tá de brincadeira? De acordo com a aula de ontem, até agora com a aula de hoje. Tá de brincadeira por quê? Alguém arrisca? Porque a nomenclatura eu ia dar um prêmio. Quer falar antes do prêmio? de sentença. E aí, Marina? Quer que eu diga qual vai ser o prêmio? Funcionando no microfone, mas é porque usaram a nomenclatura exequente para falar do cumprimento de sentença. Perfeito, perfeito. Olha só. Né? O cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar quantia provisória ou definitiva far-se-á requerimento do credor, não do exequente. O exequente é a nomenclatura do processo de execução. Credor e devedor deveria passar a ser a nomenclatura da fase de cumprimento de sentença. Eu não estou dizendo, veja bem, eu não estou dizendo que está errado. Eu estou dizendo que confunde. Porque eu posso colocar tudo dentro da tutela executiva, como alguns fazem, e dizer que na tutela executiva está tanto cumprimento de sentença como execução.
Como eu não gosto disso, eu não gosto que se use, né, a nomenclatura da execução dentro do cumprimento de sentença. Eu trato devedor como devedor, credor como, né, como credor. E deixo o exequente executado lá para o processo de execução. E vocês vão ver que o legislador, em vários momentos da fase de cumprimento de sentença, usa essa nomenclatura. E confunde tudo. E aí dá margem para dizer, viu? Ó, viu? Eu falei, o marco está errado, é tudo a mesma coisa. O cara está dizendo que exequente executado é tudo tutela executiva. Não, mas não é isso que eu estou falando. Eu estou falando exatamente ao contrário. Eu estou falando que não tem que estar ali. Eu estou defendendo a minha posição. Tá? Então, eu utilizaria, para ficar mais simples a lei e para poder fazer melhor as subdivisões, credor, ao invés de exequente, e devedor, ao invés de executado. Mas, enfim, vocês vão ver isso em várias partes. Então, como eu não quero fazer escândalo em todas as vezes que se faz isso, eu vou fazer o escândalo só dessa vez. Depois só vou chamar a atenção para vocês. O que é cumprimento de sentença provisório e o que é cumprimento de sentença definitivo? Quem acertar, quem abrir o microfone e acertar, na volta do presencial, vai ganhar um abraço bem apertado meu, de 30 segundos. Olha que baita prêmio. Professor? Ó, só Sofia, foi rápida aí. Eu acredito que seja porque o definitivo é após o trânsito em julgado da decisão judicial. Perfeito, eu queria um abraço, né, Sofia? Isso aí. É provisório o cumprimento de sentença quando ainda não houve trânsito em julgado da sentença. É definitivo o cumprimento quando já houve trânsito em julgado da sentença. Então, eu tenho que saber que, a depender do direito que eu estou discutindo, eu posso iniciar antes do tempo a cumprir a sentença, né, provisoriamente, e ganhar tempo com isso. E ganhar tempo, porque eu já vou tomando atos, né, de cumprimento de sentença dentro do processo, e depois, quando transitar em julgado, eu já ganhei um tempo bastante grande penhorando e avaliando as coisas que o devedor tem, por exemplo. Então, eu ganho tempo fazendo provisoriamente o cumprimento de sentença. Então, eu e a Sofia estamos litigando num processo. Eu ganhei da Sofia em primeiro grau e ganhei da Sofia em segundo grau. Foi confirmado pelo tribunal, certo? Eu ganhei da Sofia R$33 mil. A Sofia recorreu ao Superior Tribunal de Justiça mediante recurso especial. Ok? Até aí tudo bem? Ou seja, a partir de agora, como o recurso especial não tem efeito suspensivo, eu começo a cumprir a sentença e começo a penhorar as coisas da Sofia e avaliar no primeiro grau, enquanto o recurso especial da Sofia não é julgado. Se ele foi julgado e eu ganhei, confirmou e transitou em julgado, agora eu torno o meu cumprimento provisório definitivo. Eu já ganhei todo esse espaço de tempo. Por isso que é muito bom, né, muitas vezes, começar antes do tempo o cumprimento de sentença pela via provisória. Né? Só que tem um problema. Qual é o problema? Hein, Sofia? Qual é o problema? Já que eu fiz o exemplo contigo. Eu ganhei em primeiro e segundo grau de ti, certo? Comecei Certo. provisoriamente, certo? O meu problema é tu ganhar no STJ. E aí aquilo que foi iniciado pode prejudicar. Porque eu nunca tive direito, porque o STJ disse que tu ganhou. Então é o seguinte, tenho que cuidar sempre que for fazer um cumprimento provisório, porque se eu, durante essa provisoriedade, causar prejuízo à Sofia, eu vou ser responsabilizado a indenizar. Eu posso bloquear um apartamento da Sofia para poder pagar os R$33 mil e ela perdeu um negócio. E aí ela me ganha no STJ e perdeu um negócio. Ela vai querer se indenizar de mim, e é possível. Porque existe o princípio da responsabilização no cumprimento provisório das decisões judiciais. Então, quando eu for cumprir provisoriamente algo, eu tenho que me dar conta disso. Dá uma olhada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, dá uma olhada nas súmulas e nos precedentes e vê se vale a pena ou ainda é controvertida a questão de direito lá em cima. E não se esqueçam que vocês já tiveram recursos, né?
E vocês já sabem que eu posso, inclusive, começar a cumprir algumas decisões judiciais do primeiro para o segundo grau. Porque tem coisas que a apelação não tira o efeito suspensivo. Tá? Que vocês viram lá quando viram um recurso no semestre passado. Então, eu tenho a possibilidade também de, do primeiro para o segundo grau, começar a cumprir provisoriamente alguns tipos de direitos. Então, eu posso, né, sempre tentar ganhar tempo, tá, dentro do processo. E isso é muito interessante. Daqui alguma dúvida? Nenhuma? Bom, então a gente está no artigo 513. Agora a gente vai ver a forma de intimação do devedor dentro do cumprimento de sentença. E aí, de novo, vocês devem lembrar da simplificação do procedimento. Eu preciso de procedimentos mais simples para tutelar o quanto antes o direito. E é por isso que eu digo, a exposição de motivos do código, que tem 15 páginas, seria muito bom para vocês lerem. Quem gosta de processo vai começar a entender melhor o código. Então, a simplificação, né, quer simplificar todo o sistema processual para que a tutela do direito fique a mais fácil possível. Tá? Então, vamos lá. Como é que eu faço para intimar o devedor dentro do cumprimento de sentença? A primeira coisa que vocês devem se atentar é para a palavra. Intimar. Tá? Eu vou intimar alguém de um ato processual que ele deve cumprir. Eu não estou citando ninguém aqui. Eu estou intimando. Porque eu estou dando sequência a um processo só. Entenda a nomenclatura. Eu não preciso citar para um novo processo, porque não é um novo processo. É o mesmo. Pegaram aqui? Eu não preciso citar porque é o mesmo processo. Eu devo intimar por quê? Porque é uma sequência do mesmo processo e estamos entrando numa outra fase desse mesmo processo. Então, vamos lá. O devedor, aí ele utiliza, olha só. Olhem só para a palavra do parágrafo 2º. Aí ele não fala em executado, ele fala em devedor, que é a nomenclatura que eu gosto. Isso? Sério, sai correndo. O devedor... Não, para manter a lógica, então, o executado será intimado para cumprir a sentença. Não, aí ele usa o devedor. Mas vamos lá. O devedor será intimado para cumprir a sentença. Vamos facilitar bastante? Se é uma sequência de atos, né, e é mais uma fase do processo, quem é que tem que ser intimado? O advogado. Eu não preciso da intimação pessoal do devedor para começar o cumprimento de sentença. É mais um ato do processo, razão pela qual publica no Diário Oficial a intimação na pessoa do advogado dele e está valendo. Está valendo. Vamos facilitar. É para ser fácil. É para ser simples. É o mesmo processo. É só um novo ato processual. Porque é só uma nova fase que a gente acessou. Então, intima o advogado. Então, pelo Diário da Justiça, na pessoa do seu advogado constituído nos autos. Então, a primeira forma de intimar é essa, seria mais fácil. Certo? Bom, o inciso 2º vai dizer o seguinte: quando eu não tiver advogado constituído nos autos, ou quando o processo estiver sob a tutela da Defensoria Pública, essa intimação vai ser por carta R. Na pessoa do devedor ou na pessoa do defensor público. Então, é uma coisa um pouco lógica. No inciso 1º, o advogado ainda está nos autos. No inciso 2º, quando houver defensor público ou quando o devedor não tiver advogado constituído nos autos, eu devo intimar por carta R o defensor público e o devedor, porque ele não tem advogado. Então, se exclui, tá? Se ele, tem que sempre se excluir. Se ele tem advogado, inciso 1º. Se é por defensoria ou ele não tem advogado, inciso 2º. Daí é por AR ou por defensor ou para o próprio devedor. Eu tenho que achar o cara. Tem que achar o cara. Agora tem que achar o cara. 3.
por meio eletrônico, quando, no caso do parágrafo 1º do 246, não tiver procurador constituído nos autos. Pessoal, depois vocês têm aqui tudo aqui, né, certinho, tá? 246, parágrafo 1º. É aquele artigo que vai falar o seguinte: ora, as empresas de pequeno porte e as microempresas não precisam de e-mail eletrônico, mas as demais empresas públicas e privadas, sim. Certo? Então, o que o inciso 3º está dizendo? As empresas públicas e privadas, as privadas que não sejam microempresas e empresas de pequeno porte, elas vão ter que ter cadastro de correio eletrônico para fins de intimação. E a forma de intimação delas é por e-mail. É por correio eletrônico. Então, é isso que está dizendo o inciso 3º. Facilita. Manda a intimação por e-mail, olha só, e está valendo prazo de cumprimento de sentença. E está valendo prazo para que o devedor pague, faça ou dê alguma coisa, porque o prazo de cumprimento de sentença já iniciou. Então, manda um e-mail, intimo, né, do 3ª Vara do Foro Central para que Júlia de Castro pague a importância de R$20 mil em 15 dias, né, tendo em vista que é a sócia da empresa multinacional XYZ. Nesse caso, é por correio eletrônico. Se eu for intimar a empresa da Júlia, é por correio eletrônico. Tá? Inciso 3º. Inciso 4º. Por edital, quando citado na forma do 256 tiver sido revel na fase de conhecimento. Qual é o 256? Eu botei na lâmina subsequente, né? É a citação por edital. Então, veja bem, quando o devedor tiver sido citado lá na fase de conhecimento, quando o devedor tiver sido citado lá na fase de conhecimento e não tiver advogado constituído nos autos, eu também vou começar o meu cumprimento de sentença via edital. Não é hora de eu sair correndo atrás de um devedor que sequer apareceu na fase de conhecimento. Então, o que eu faço? Faço edital de cumprimento de sentença. Intimo a Marina Fischer para que no prazo do artigo X pague a importância de R$45 mil nos autos do processo sob pena de multa mais honorários de advogatício, tal. Então, se a Marina ainda não tem citada por edital, advogado constituído nos autos, na primeira fase do processo, eu não vou obrigar o credor, porque ele tem que ser facilitado o direito dele, de tentar ir atrás da Marina agora na fase de cumprimento de sentença. Eu vou facilitar o direito dele de tomar os atos subsequentes. Como também se intimando a Marina por edital. Certo? Agora eu vou fazer... Que cara é essa aqui? É do emoji de espanto, né? Prestem atenção no inciso 4º do parágrafo 2º e me digam se o legislador é contraditório de novo no capítulo de cumprimento de sentença. Leiam o inciso 4º e me respondam. O que tem de errado no capítulo de cumprimento de sentença entre o título e o inciso 4º? Agora, pessoal, passa a ser uma fase de conhecimento e não um processo de conhecimento. Olha lá. Livro 1. Do processo do conhecimento e do cumprimento de sentença. Inciso 4º. Por edital, quando citado na forma do 256, tiver sido revel na fase de conhecimento. Não dá. Eles querem confundir minha cabeça. Se é para simplificar, por que complicam, então? Então, adota uma nomenclatura única e utiliza, porque cada nomenclatura está comprometida com o conceito. E fase é diferente de processo. Não sei se vocês concordam ou discordam, mas fase é diferente de processo. Então, tem uma outra diferença entre o título do livro 1 e o que está no inciso 4º.
E pelo que vocês já me conhecem, o que está certo é o inciso 4º. Certo? Então, para vocês terem aí a ideia mais crítica na cabeça. Bom, continuando. Vamos lá. Ainda no 513, ainda nas intimações. Ok? Vamos lá. Parágrafo 3º. Na hipótese do parágrafo 2º, incisos 2 e 3, considera-se realizada a intimação quando o devedor houver mudado o endereço sem prévia comunicação do juízo. Vamos lá. Incisos 2 e 3. Inciso 2. Carta R para o endereço. Inciso 3. Correio eletrônico. Então, vamos lá. Parágrafo 3º. O devedor... Não, eu não vou falar em devedor agora. Eu vou falar nas partes. As partes têm o compromisso com o Poder Judiciário, até porque está lá no artigo 5º e no artigo 6º do Código, por isso que eu falo que tem que saber os artigos do Código para poder fazer as conexões. Está lá a boa-fé objetiva e está lá a cooperação judicial. As partes devem ter o compromisso com o Poder Judiciário de manterem os seus cadastros atualizados. Quer seja de endereço físico, quer seja de endereço eletrônico. Por que, Marco? Porque o legislador considera intimado aquele que se mudou e não comunicou o juízo. Então, se eu quiser dar início ao cumprimento de sentença e mandar a intimação para o correio eletrônico que está nos autos ou para o endereço físico que está nos autos e a parte devedora tiver se mudado ou mudado o correio eletrônico, ela está intimada. Por força do parágrafo 3º do artigo 513. Então, passa a ser um compromisso das partes com o Poder Judiciário essa atualização constante dos seus cadastros. Certo? O artigo 274 eu botei aqui depois, tá? Que é a forma das intimações. Isso vocês já viram, depois vocês só leem para a retomada. Então, porque a gente também tem um semestre muito comprido pela frente para a gente ficar, né, toda hora fazendo retorno a questões que já passaram pelo processo 1 e 2 com vocês. Vamos lá. Parágrafo 4º. Se o requerimento a que alude o parágrafo 1º for formulado após 1 ano do trânsito em julgado, a intimação será feita na pessoa do devedor por meio de carta com aviso de recebimento. Claro, pessoal, também passa a ser um compromisso do credor com o processo, né? Se não cumprir num prazo razoável, se deixar esse prazo razoável passar, que o legislador entende como sendo 1 ano, né, ter que fazer a intimação da forma mais trabalhosa. Por quê? Porque eu não sei, né, depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, quando eu quiser cumprir a sentença, porque é direito meu cumprir depois, se o devedor está no mesmo endereço físico, se o devedor está no mesmo endereço eletrônico, se o devedor está com o mesmo advogado. Então, se eu comi mosca, ou se eu simplesmente não quis cumprir a sentença em 1 ano, se eu for cumprir depois de 1 ano, óbvio que eu vou poder cumprir igual. Só que para intimar o devedor, eu vou ter que ter uma mão de obra a mais. Eu vou ter que fazer uma carta R e intimar o devedor pessoalmente. E eu acho justo. Né? Eu acho justo, porque, né, aquela questão da pressa passou. Se tu não cumpre 1 ano, quer dizer que tu não estava precisando muito daquele cumprimento. Né? Então agora tu vai ter que cumprir da forma do parágrafo 4º, que é mandar uma carta R e fazer intimação pessoal do devedor. Entenderam? Tranquilo? Tranquilo, Júlia? E o parágrafo 5º, né, que encerra a nossa aula de hoje, né, já dentro daquela hora inteira de Zoom, né, com 15 minutos antes e 15 minutos depois de debate, se vocês quiserem, sempre, para responder as perguntas. O parágrafo 5º diz o seguinte: o cumprimento da sentença não pode ser promovido, né, em face do fiador, co-obrigado ou corresponsável que não tenha participado da fase de conhecimento.
Se o coobrigado, o corresponsável ou o fiador não participou da fase de conhecimento, ele não pode ser surpreendido, até porque é proibição do código, né? A surpresa é uma questão, né, de proibição do código. Se o fiador, o corresponsável ou o coobrigado não participou da fase de cumprimento, ele não pode ser obrigado a participar da fase de cumprimento. Seria pegar ele de surpresa no processo. Olha, eu processei a Júlia, certo? Eu processei a Júlia, ganhei dela, né, os 40 mil reais. Mas agora eu vou cumprir a sentença contra a Júlia e contra a Bárbara. Por quê? Porque a Bárbara é a fiadora da Júlia. Não, só vai cumprir contra a Bárbara Soltal se a Bárbara Soltal teve o quê? Teve contraditório, como o código diz que deve ter, na fase de conhecimento. Então, eu não posso sair cumprindo contra todo mundo. Eu só posso cumprir contra aquele que teve, né, todas as garantias processuais durante a fase de conhecimento e de declaração do direito. Ok? Artigo 274 está aqui para vocês, enfim, ficarem. E essa é as questões que eu queria trazer da aula de hoje para vocês. Deixa eu dar o stop aqui. E agora eu paro a gravação, que é só a aula que interessa a quem vai ficar e quem vai assistir depois no Zoom. E, eventualmente,